aprendi muito nova que arquiteto e designer de interiores que não tem repertório não sabe projetar. Eu vou te contar agora uma história que você vai entender o porquê disso e porquê do assunto do vídeo de hoje, que vai fazer você ficar aqui até o final, vai valer a pena cada segundo do seu dia assistindo esse vídeo. Quando eu era jovem, eu tinha aí uns 2 anos de formada, consegui fechar um projeto grande e ganhei, sei lá, na época, R$ 10.000 em um ano, consegui juntar esse dinheiro em um ano. Virei para minha chefe que ela tinha um Peugeot na época e carro na época, há 18 anos atrás, aliás, 18 anos atrás, exatamente. Carro se comprava olhando nos classificados do jornal impresso em papel. Você ia lá, olhava o preço do carro, ligava para a pessoa, muitas vezes, né, a cobrar no orelhão, porque eu sou das antigas, e você fazia uma visita para conhecer o carro e comprava o carro. E o carro dos meus sonhos na época era um Uno Mille, custava R$ 8.000. Era muito dinheiro, né? E eu fui falar com essa minha chefe, eu falei, olha, o que você acha de eu comprar um carro e tal, com esse dinheiro que eu juntei e tal? Ela falou, o quê? Você tá louca? Você precisa viajar, você não precisa de carro. Eu falei, não, mas eu quero comprar um carro, vai me ajudar muito, não sei o que das quantas. E ela falou, não, você vai viajar, porque arquiteto que não viaja, que não conhece outras culturas, que não conhece o mundo, que não conhece outras vivências, que não tem parâmetro, que não tem referência, que não tem repertório, não sabe projetar. O que eu fiz? Comprei o carro. Mentira, eu não comprei o carro, eu fui viajar. Fui para a África, peguei aquele dinheiro sozinha, fui parar, fazer um mochilão pela África do Sul e rodei a África inteira sozinha. Resumo da ópera, nunca mais eu tive vontade de parar de viajar. Não comprei o carro e continuei viajando, e a partir daquele dia, todo ano eu trabalhava, juntava dinheiro e fazia um mochilão super perrengue, mochila, literalmente mochila nas costas, e ia rodar o mundo. Fiz algumas viagens assim durante 5 anos, enfim. Consegui levar essa vida viajando e fiz várias viagens internacionais, juntando esse dinheirinho todo ano, ralando ali. Como eu era solteira, morava com os meus pais, era relativamente fácil juntar dinheiro, porque eu não tinha despesa com aluguel, com casa, com nada, né? Era só eu sozinha no mundo. Então eu podia, sozinha no mundo assim, né? Eu morava com os meus pais, mas eu não tinha contas, obrigações para pagar. Hoje em dia o buraco é mais embaixo, né? Com 2 filhas, enfim, marido, casa, tudo acontecendo, mudou, tudo mudou muito. Enfim, tudo isso para te dizer que eu estou trazendo para você aqui hoje, a pedido dos meus alunos do programa Seja Arquiteto na América e tantos outros 1.000 seguidores que eu tenho lá no Instagram, que me pedem tanto para falar sobre os estilos americanos. Por quê? Porque você está aqui para ganhar dinheiro, você está aqui para projetar nos Estados Unidos, para aprender projeto, design de interiores, e se você não entender do estilo, do design, do que acontece nos Estados Unidos, você não vai conseguir ter autonomia, liberdade para projetar, você não vai ter liberdade de escolha dos materiais e entender o por trás do viver do americano. Então eu vou trazer aqui de primeira mão tudo sobre a história do farmhouse. Ju, mas que história chata, é aula de história da arte? Não, não é. É a arquitetura pura no sangue para você entender por que no Texas é assim, de onde veio esse estilo e vários outros estados que têm essa arquitetura do estilo farmhouse e por que isso acontece do jeito que acontece. Então fica comigo que vai valer a pena até o final. Garanto que vai abrir a sua cabeça e vai te dar muita bagagem para projetar nos Estados Unidos. Se você quer ganhar em dólar, repertório é fundamental. Você não me segue ainda? Bom, primeiro deixa eu me apresentar. Juliana Pupim, prazer. Projeto nos Estados Unidos há mais de 5 anos. Tenho esse canal aqui para divulgar, para falar sobre projetos, para falar sobre arquitetura, para divulgar oportunidades. Inclusive, eu abri agora a quarta das vagas. Então, toda quarta-feira eu faço lives ao vivo aqui no YouTube para falar sobre vagas nos Estados Unidos. Ou seja, tudo para você de fato ganhar em dólar. Você não tem mais desculpa. Então, já me segue aqui, comenta e curte e manda para todo mundo que você sabe que precisa aprender um pouco mais sobre a cultura dos Estados Unidos para ganhar em dólar. Não existe concorrência nos Estados Unidos, tá? Tira isso da sua cabeça, porque isso é coisa de brasileiro que vive em escassez. Estados Unidos é abundância, tem mercado para todo mundo, oportunidade para todo mundo. Vamos lá, que hoje a aula vai ser muito didática. Eu vou compartilhar aqui com você o meu tablet para te mostrar de onde veio tudo isso. Bom, tudo que está aparecendo aqui para mim também vai aparecer para você. De onde que veio o farmhouse? Primeiro, essa aqui é a primeiro estilo de farmhouse que existiu nos Estados Unidos. Esse aqui é o original, é a farmhouse original. O que que tinha aqui nessa farmhouse? Deixa eu desenhar aqui para você entender de onde que veio isso. O que que compunha a farmhouse? Era uma casa de 2 andares, muito simples e muito pequena, que tinha esse porche aqui na frente, essa varandinha. Mas se você reparar,
ela é muito perto do solo, tinha apenas um degrauzinho ali para levantar essa varanda e é uma primeira necessidade de sombra. Por quê? Porque essas casas, as primeiras farmhouses, vieram de lugares muito quentes. Por isso tinha esse telhado inclinado e aqui em cima um pequeno sótão para que o ar não aquecesse. Por quê? Porque como a construção é toda feita de wood frame, é muito isolante térmico. Então, essa distância do telhado, você não tem aqui, por exemplo, um concreto, você não tem aqui uma laje para isolar do calor. Então, essa distância do telhado ela era importante e poucas janelas. Como você percebe aqui, é uma casa simples, humilde, apenas com essa varandinha. E eu vou te mostrar agora como era a planta baixa dessa casa, dessa original do farmhouse. O que você tem aqui? No primeiro andar, no térreo, que é esse daqui de baixo, esse aqui é o térreo, você tem aqui o porch, que é essa entrada, front porch, e você tem só um living muito pequenininho, com uma televisão que era pequena na época que surgiu, tinha televisão de tubo, aquela televisão que era super grande, um sofazinho humilde aqui na frente, escada para levar ao segundo andar, um banheirinho aqui que era um lavabo minúsculo com uma pia de louça, daquelas que se coloca na quina da parede, bem pequenininha, só um lavatório de louça e uma cozinha muito pequena, junto com o dining, que era aqui uma mesinha humilde. No segundo andar eram apenas 2 quartos. Por quê? Porque nessa época as famílias ainda eram pequenas. E se você reparar aqui fora, uma chaminé. Às vezes, poderia ter ou não essa chaminé, tá? Não eram todas as casas. Chaminé para uma lareira, para um aquecedor. Que também era muito raro. Por quê? Porque nessa época aqui, você não tinha tecnologia. Então, era lareira, lareira de lenha, árvores, casas no meio do mato. Então, você tinha um banheiro no segundo andar, pequeno, e 2 quartos, um quarto pequeno para os filhos e um quarto principal para os pais. E a escada que desce. Ou seja, você tem aqui, ó, 975 square feet o total por pavimento. 975 square feet é aproximadamente 90 metros quadrados, ou seja, é uma casa relativamente pequena. 2 quartos, um banheiro e meio. Um banheiro e meio quer dizer um banheiro completo e um lavabo. Meio porque o powder room é o lavabo nos Estados Unidos. O valor aproximadamente na época, né, 150 mil a 200 mil dólares. Essa casa, ela não vou dizer que ela não existe mais, só que ela não é uma casa que hoje em dia ela é construída. Talvez existem cidades que são maiores. Como é que é essa casa por fora? Além daquela que eu te mostrei. Ela era assim. Então, você tinha aqui os pilares de entrada na porta, na varandinha ali de fora, na sacada, as janelinhas do telhado, a chaminé, que às vezes tinha assim uma lareira feita de tijolos e uma calha com a instalação de drenagem de água da calha do telhado por fora da casa, nada embutido e muito simples. E se você pensar na estrutura, a estrutura de wood frame dessa casa, para vocês entenderem como é o método construtivo, que o wood frame se usa até hoje, mas como era feito nessa época. Você tinha aqui as treliças do telhado, então você tinha aqui todas as vigas do telhado, toda a estrutura do telhado, isso não mudou. Você tem aqui as vigas horizontais para segurar a estrutura dos frames. Você tem aqui, de novo, as vigas. E você tem uma laje que, na verdade, ela é feita sob vigas de madeira, que não é uma laje, é, na verdade, o plywood. Você faz ali uma camada é um compensado, vamos colocar assim. Esse plywood reveste todas essas vigas e faz a vez do piso, da laje. A mesma coisa aqui embaixo. Só que muitas vezes você tem aqui embaixo ainda, na fundação, uma espécie de platôzinho. Você faz aquela, não são sapatas, né? Nossa, me fugiu agora a palavra, como é que isso se fala em português. Mas é como se fosse uma laje inteira para você fazer o piso, a base dessa casa, e a partir dali vai subir. Então não tinha fundação complexa aqui para baixo, com sapatas, nada disso. Essa aqui é a primeira farmhouse que nasceu nos Estados Unidos. Tá impressionado? Pois é. A partir dessa primeira farmhouse, surgiu uma farmhouse estendida, quando as casas começaram a querer ficar maiores pela questão da família. E aí começou a aparecer a extensão
das garagens. E na época ainda eram carruagens, né? Começou com carruagens, cavalo, e isso começou a criar, a sentir necessidade de ter um espaço exclusivo para as garagens. Tanto que, se você pesquisar sobre isso, existe um estilo construtivo que se chama carriage. Carriage. Deixa eu escrever aqui para você. Carriage. Porque tem casas que hoje são feitas e reformadas aqui a partir dessa garagem e é feito uma unidade separada, como se fosse um anexo separado da casa, e muitas vezes regulariza isso na prefeitura e isola pela questão legal de documentação, e você pode alugar só a garagem, transformar ela numa unidade habitacional separada e alugar esse pedaço para alguém morar ali. Ou aluga o sótão, não, o porão, a parte de baixo da casa, e faz o basement todinho para você também alugar. Enfim, tudo isso para te dizer que a família começou a crescer e a necessidade de ter uma casa maior também. Então, a partir daqui começa a surgir o bay window, que é essa janela, essa varanda que avança para fora. Varanda não, essa janela que faz essa barriguinha para fora da casa, que eu acho um charme. Amo a bay window. Continua existindo o porche, só que agora essa varanda, ela cresce e contorna toda a frente da casa. Começa a surgir a sacadinha no segundo andar e a partir disso começa a ter esses telhados mais elaborados, porque a família está crescendo, a casa está crescendo e essa extensão gera telhados maiores. E aí você começa a ver os desenhos de telhados mais diferentes, avançando um pedaço da casa para frente, enfim. Tudo a partir do farmhouse. Eu vou te mostrar agora a planta baixa dessa casa. Eu trouxe aqui primeiro um corte esquemático para já te mostrar a estrutura. Já pensando nessa extensão, nessa extension, né? Na American House Original, que é a casa original, estendida já com a garagem. O que você tem aqui? Você tem toda a estrutura de wood frame, aqui no caso já está com as placas de plywood aplicadas, todas as placas de compensado fazendo o fechamento da parede, mas você ainda consegue ver, tá vendo, o espaço da garagem, que são espaços livres, e as divisões internas dessa casa, da mesma forma. Então você entra no primeiro pavimento, você tem uma sala, você tem o dining. Aqui ainda não existia o conceito de open space, aquele conceito de querer integrar toda a cozinha com living, com dining. Esse é um conceito muito contemporâneo de querer integrar todos os espaços da casa. Nessa época, ainda não existia toda essa integração. Então, você vai perceber aqui que os espaços são todos divididos com paredes. Todos os quartos, tudo tem divisória. A sala, o dining, tudo tem divisória. Então, ainda não tinha esse conceito de open space. No segundo andar, a mesma coisa. E o que você percebe aqui de diferente? O número de ambientes, o número de quartos. Por quê? Porque já que nós temos famílias maiores, nós também temos o número de quartos maiores. Esse aqui é um típico projeto de casa farmhouse, evolução daquela primeira casa. Isso aqui também você encontra no Texas, típico do Texas. E agora eu vou te mostrar a próxima evolução de casa, depois dessa que é extended. Veio a casa com o backyard. Começaram a surgir casas ainda mais elaboradas, com varandas maiores. A bay window já era uma tradição, então você vai ver essa bay window replicada em várias unidades. E aí você tem casas que têm varandas maiores na frente, varandas no primeiro andar, varandas no segundo, e você tem espaços maiores, números de quartos maiores. E a partir disso, em cidades menores, ainda foram surgindo outros modelos de farmhouse. E aqui você vai ver nomes de mulheres que foram sendo dados para esses modelos de casas que tinham um pouco mais de arquitetura elaborada na varanda, no porche, nos estilos, na parte dos beirais do telhado. Então, começam a surgir mais. Aqui, essa daqui, por exemplo, é uma casa que já é vitoriana. Então, essa casa aqui você tem todo o telhado, a parte dos beirais aqui você já vê que ele é todo trabalhado. Aqui você já começa a prestar atenção também à presença dos capitéis. Então, esse topo do pilar, ele já vem muito mais trabalhado do que na farmhouse original, que era aquela outra casa. E vem vários modelos junto com isso, e junto com os nomes das mulheres. Então tem a Farmhouse Virginia. Essa daqui, por exemplo, é uma casa relativamente pequena, igual àquela inicial, só que começou a surgir em outras regiões. E aí cada região tinha sua casa típica
com um nome. O que que acontece? Se você pesquisar farmhouse nos Estados Unidos, você vai encontrar vários estilos, e aí você não vai entender, ah, meu Deus, qual que é a farmhouse original? Qual que é a farmhouse certa? Todas são farmhouse, só que elas foram se derivando. Então, cada região foi aderindo e adequando às necessidades de clima, de cultura, de gosto, porque tinham características próprias da população que estava ali, ou da migração entre a população, porque em determinado momento da história nos Estados Unidos, a população ela ia migrando, continua migrando, mas ela ia carregando essa cultura. Então, a arquitetura foi muito influenciada por essa migração. E veio vindo outras, né? Então, essa daqui é a Virgínia, essa daqui é a Geórgia, essa daqui é a Caroline. Então, essa daqui, por exemplo, é um pouquinho maior. E se você prestar atenção na planta baixa em si, são plantas muito pequenas, que você tem aqui poucos quartos. Você tem a entrada da casa, você tem a varanda aqui na frente, você entra, aqui você já começa com o living, começando a ficar integrado com o dining, mas a cozinha, ela ainda é fechada e pequena, porque ainda era do tempo da escravidão nos Estados Unidos, aonde a cozinha era vista como serviço. Então, quem ficava na cozinha não necessariamente era o dono da casa, a dona da casa, por menor que fosse a casa. Às vezes era uma casa que estava numa fazenda, então a cozinha era vista mesmo como uma área de serviço, como ela ainda é vista no Brasil. Hoje a gente tem um trabalho aí dentro da arquitetura de uns anos para cá de integrar a cozinha com a sala, abrir todos os espaços, mas a gente sabe que a cozinha ainda é vista no Brasil como um espaço de serviço, tanto que muitos arquitetos tentam abrir a cozinha para integrar com a sala e os donos das casas pedem, ah, mas a gente pode colocar um vidro aqui para tentar separar? Porque vai que eu quero fritar um bife e vai a gordura, vai que a cozinha está bagunçada. Por quê? Porque a cozinha ainda é vista como um espaço de serviço e não como um espaço social. A mesma coisa aqui nesse momento. E aí você tem em cima poucos quartos, 2 quartos, um banheiro. Aqui nesse caso tem 2 banheiros completos. Então você tem um banheiro embaixo e um banheiro em cima com banheira, embaixo só com chuveiro. Então você considera 2 banheiros, telhado de fora a fora, ou seja, continua sendo uma casa muito pequena. Mas essas características são típicas. Você está vendo aqui atrás, você tem um porche escondido, tipo uma entrada de serviço separada, independente da entrada social, que era aqui na frente, e a entrada de serviço aqui por trás. E isso é uma característica de cidades de interior, de cidades de fazenda, que tem essas casas que era separado a área de serviço da área social. É interessante você entender isso, né? Para você captar um pouco da essência da arquitetura do design nos Estados Unidos e como eles se comportavam. E a gente vê, inclusive, muita relação com o que a gente teve no Brasil. Essa daqui é a Marilyn, a mesma coisa. Você tem uma entrada de serviço lá atrás, você tem quarto embaixo. Então, essa casa aqui começa a ser um pouquinho maior. Você já tem um quarto embaixo, mas é um quarto de serviço. Você entra por trás, você tem acesso para a cozinha, você tem aqui um quarto que entra por trás, você tem acesso para esse quarto pela cozinha, que é relativamente estranho, mas é o que a gente tem no Brasil hoje de dependência de empregada, né? Que a gente tem um quarto que ele está associado à cozinha. Mudroom, que é a entrada de quem mora nessa casa e tá com os pés sujos, tá com sujo de lama, quer deixar a bota, o casaco sujo, entra aqui pelo mudroom, deixa os casacos, deixa tudo aqui e entra para casa sem sujar a casa. O living, junto com o dining, e a cozinha continua sendo de serviço. E aí você tem aqui a escada, subiu, você tem 3 quartos lá em cima, um único banheiro. Um banheiro lá embaixo, só que esse banheiro lá de baixo, não, é um banheiro completo, sim. Eu tenho um banheiro completo aqui embaixo. E agora eu vou te mostrar a planta da Virgínia, que era o que eu já tinha te mostrado antes, que também é uma casa relativamente pequena e a configuração é parecida. Mas, se você ver aqui, você entra aqui na cozinha, não tem o mudroom, então você entra da varanda direto na cozinha, entra para o dining, você continua com a configuração da cozinha como serviço, separado, mas se você prestar atenção, essa entrada aqui, hoje, ela está muito mais parecida com a realidade que a gente tem no Brasil. Nós temos uma entrada de serviço no Brasil e muitas vezes a entrada social, hoje, né, nós temos ela chegando na sala. Aqui não. Aqui a entrada tem uma pelo de frente para o banheiro, de frente para o quarto, e
para a cozinha. Então, as duas entradas, nesse caso, dão para a cozinha. É bem diferente do que a gente tinha no Brasil, né? Do que a gente tem no Brasil, nesse caso aqui. Eu falei que era parecido, mas nem é tanto. Porque a gente tem as duas entradas que dão, né? Tanto para cá quanto para cá. As duas entram para a cozinha e nenhuma entra de frente para a sala. E aqui, subindo, você tem apenas 2 quartos. Então, é uma planta muito pequena. É uma casa também muito pequena. Depois você tem ainda essa questão das fachadas, que são todas trabalhadas, e esse estilo de ter os capitéis e ter esse detalhe nos beirais dos telhados, replica em vários desses estilos. Essa aqui é uma típica Caroline, com a Porsche na frente, com toda essa entrada e todo esses pilares de madeira. Bom, dito isso, agora eu quero saber de você. Gostou de aprender um pouco mais sobre esse estilo farmhouse? Só que eu quero trazer para você mais estilos, falar mais sobre arquitetura nos Estados Unidos, só que eu só vou fazer isso se você curtir esse vídeo, se você comentar aqui que você gostou, que você aprendeu. Por quê? Porque eu não quero ser a chata do YouTube, ser a chata arquiteta que fica falando só da história da arquitetura. Só que tem muito conhecimento aqui por trás de toda essa aula que eu te dei hoje, porque foi uma verdadeira aula de arquitetura. Você entendeu agora a evolução do estilo do farmhouse. Hoje existem farmhouse até muito mais elaborados do que esse. Posso trazer também exemplos de farmhouse novos aqui para você. Mas eu quero que você comente aqui para mim se você quer ou não saber mais disso. Se você curtir, se você comentar, eu trago mais estilos. E comenta aqui para mim também qual é o estilo que você quer saber mais, que eu vou trazer aqui exatamente ele. Contemporâneo, ou então de uma região. Eu quero conhecer mais sobre os estilos da Califórnia. Eu quero conhecer mais sobre os estilos que se usam na Flórida, na Carolina do Norte, no Tennessee, em Nashville, em Nova York, Mid-Century. Qual é o estilo que você quer conhecer mais? Me conta aqui nos comentários. Curte esse vídeo para eu saber se foi ou não bom e útil para você. Meu objetivo aqui é trazer bagagem para você. Temos esse combinado? Sim? Maravilha! Grande beijo para você. Quero ler todos os comentários, que eu amo ler os comentários. E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo episódio, com um novo estilo, se vocês quiserem, ou não, ou eu trago novos assuntos também. Vai depender de vocês. Se vocês quiserem, comenta aqui que a gente se vê na semana que vem. Beijo!